Olá, tudo bem? Essa questão ali tem três alternativas, né, na parte que foi enviada. Então, a gente vai resolver essas três. A primeira fala assim, né? Só para a gente se ambientar ali, a gente tem um molde gás hélio. Ele foi colocado numa máquina térmica, ele está operando nesse ciclo, que faz um retângulo no gráfico pressão versus volume, né? Esse ciclo varia entre P0 e 2P0, V0 e 2V0. E a gente quer saber algumas informações. Aqui a gente tem a temperatura ambiente, o hélio encontra-se na forma de um gás diatômico, incolor, inodoro e mais denso que o ar atmosférico. Será? O hélio, não sei se você lembra, mas ele é um gás nobre, né? Ele está lá na última familhinha da tabela periódica. Todos os gases nobres são estáveis. E se eles são estáveis, eles podem existir sozinhos. Não precisa existir outro associado nele para que ele tenha o equilíbrio pela regra do octeto e tudo mais. Pode ter uma confusão aí com o hidrogênio, né? Porque o hidrogênio na atmosfera, o gás hidrogênio, ele tá como H2, certo? Faz sentido? Então, pode confundir, né? Mas o hélio em si, ele pode estar sozinho. Outra coisa, incolor e inodoro são características que você não precisa ter decorada aí pro vestibular, né? Mas você já conseguiria matar pelo diatômico. E outra coisa é mais denso que o ar atmosférico. Não. Sabe o balão de gás hélio? É bem comum, né? A gente é famoso assim o balão de gás hélio. Ah, vou encher um balão de gás hélio. Por que você fala isso? Como é que o seu balão fica? Ele fica para cima? É aquele balão que quando a gente solta, ele vai para o céu, ele vai para o teto? Certo? É esse balão, o balão de gás hélio. Ele não desce, ele não cai no chão, ele vai para cima. Por que que ele vai para cima? Porque o hélio é menos denso do que o ar. Você lembra da relação das densidades? Quando a densidade de um corpo é menor do que a densidade do fluido onde ela está inserido, fluido é gás ou líquido, né? Quando a densidade é menor, ele tende a subir, a ir para cima, e quando a densidade é maior, ele tende a ir para baixo. Então, se o balão de gás hélio sobe, é porque o hélio é menos denso do que o ar, então a 1 já está errada. A 2 nos fala assim, ó, o rendimento do ciclo ABCD é igual a 2 sobre 13. Essa alternativa é a mais difícil que a gente vai ter para conseguir resolver a questão, tá? A primeira coisa que a gente vai ter aqui é o gráfico pressão por volume. E eu só vou fazer o que o enunciado nos fala, né? É um retângulo que está girando no sentido horário. O ponto A, o volume e a pressão, são os valores mínimos, então V0 e P0. Aí passa para o ponto B, né? E no ponto C são os valores máximos, 2P0 e 2V0. Então, com essa conformação aí, a gente tem o ciclo que a máquina térmica com esse gás está funcionando. Primeira coisa que a gente faz, calcular os trabalhos. Você lembra como é que se calcula o trabalho? É pressão vezes a variação do volume. Quando você não tem gráficos exatos assim, né, valores de pressão constantes, então você pode usar também a área sob o gráfico, que é a área do gráfico até o eixo X para calcular o trabalho em cada processo. E a área do gráfico mesmo, né, tipo só dessa forma aqui, é igual ao trabalho do ciclo, tá bem? Mas aqui a gente tem um retângulo, então tá tudo certo calcular pela fórmula. No trabalho AB, eu não tenho nenhuma variação do volume, o meu volume fica constante, então o meu trabalho será nulo, porque a variação do volume será nula, tá bem? Aqui no trabalho BC, aqui eu já tenho um trabalho variando e a minha pressão é constante, então eu posso aplicar aqui na fórmula. A pressão é 2P0 e a variação do volume é volume final, 2V0, menos volume inicial, que é V0.
Então, a gente tem que o trabalho de BC é igual a 2 vezes P0 vezes V0, tá? Trabalho de CD é a mesma coisa, não varia o volume, então o seu valor é zero. E o trabalho de AD é igual a... Aqui está variando o volume, né? Então, a pressão constante, P0, e a variação do volume. Volume final, que é V0, menos volume inicial, que é 2V0. Isso nos dá um trabalho negativo, porque toda compressão envolve um trabalho negativo, tá bem? E que diz que é menos V0 vezes P0. Quando você quer calcular o trabalho total do ciclo, você faz a soma de todos esses trabalhos. Então, fica trabalho AB, mais trabalho BC, mais trabalho CD, mais trabalho DA. Então, eu só venho aqui e somo tudo. Fica 0 mais 2 vezes P0 vezes V0, mais 0 menos V0 vezes P0. 2 menos 1 fica 1, né? Então, o trabalho do ciclo é igual a V0 vezes P0. Uma coisa que a gente precisa lembrar, que é bem importante aqui também, é a fórmula de Clapeyron, que P0 vezes V0 é igual a N vezes R vezes T. Então, eu posso dizer que esse V0 vezes P0 é igual a N vezes R vezes a temperatura inicial também, tá legal? É só uma igualdade aí que vai ser importante para depois. Depois que a gente calcula o trabalho, a gente calcula a variação da energia interna. Por que eu estou calculando isso tudo? Por causa da primeira lei da termodinâmica. Trabalho, energia interna e calor, tá? Então, é sempre importante você calcular isso. A variação da energia interna para um gás monoatômico, né? 1 mol é dada por 3 meios de N vezes R vezes a variação da temperatura. Então, aqui a gente vai calcular a temperatura em todos os pontos. Eu considerei que como o ponto A tem todos os pontos iniciais, né, P0 e V0, então aqui também estaria o ponto de temperatura inicial, T0. Para a gente comparar, como N e R continuam exatamente os mesmos, né, se a gente ver aqui por Clapeyron, NR é uma constante, porque não muda nem o número de mols, nem a constante. Então, a temperatura passa dividindo, e a gente tem que pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura em outro ponto, tá? Então, aqui eu estou comparando A com B. P0 vezes V0 dividido para T0 é igual a 2 vezes P0 vezes V0 dividido para a temperatura em B. Eu só substituí os valores de B, tá? Então, aqui, ó, P0 corta com P0, V0 corta com V0, faz uma multiplicação cruzada e você tem que a temperatura em B é igual a 2 vezes a temperatura zero. Aqui eu faço a mesma comparação, só que com C. Né? P0 vezes V0 dividido para T0 é igual a 2 vezes P0 vezes 2 vezes V0 dividido pela temperatura em C. Só substituir os valores. P0 corta com P0, V0 corta com V0. Faz a regra aqui, você tem que 2 vezes 2 dá 4, vezes T0 é igual a TC. Então, a temperatura em C é igual a 4 vezes a temperatura inicial. Venho aqui e faço para o ponto D também, tá? Substituo aqui os valores de D, que é P0 e 2V0. P0 corta com P0, V0 corta com V0, você tem que 2 vezes a temperatura inicial é igual a temperatura em D. Analisando isso tudo, a temperatura em B e a temperatura em D são o dobro da temperatura inicial e a temperatura em C é igual ao quádruplo, né, da temperatura inicial. Visto isso, o A vai configurar como a fonte fria, porque ele vai ser o ponto que vai ter a menor temperatura. E o C vai configurar como a fonte quente, porque ele vai ser o ponto que vai ter a maior temperatura, tá? Então, aqui a gente já tem definido fonte fria e fonte quente. A partir disso, a gente vai conseguir definir melhor sobre a máquina térmica. A máquina térmica, ela opera no ciclo, né? De uma fonte fria, uma fonte quente realiza trabalho e depois a energia vai para a fonte fria. Então, eu posso, como eu não sei, né, o valor do calor aqui no ponto de menor temperatura, que é a fonte fria, eu posso considerar como 0 Joule e todo o calor que é incorporado pelo sistema nesse sistema aqui, né, nesse ciclo AB e depois BC, vai configurar o calor na fonte quente. E isso pode ser importante para a gente calcular o rendimento lá depois, né, sabendo que o rendimento é igual ao trabalho sobre o calor da fonte quente,
eu posso então configurar que o calor absorvido nesses dois processos vai ser igual ao calor da fonte quente, tá? É uma consideração aí que a gente faz porque a gente não sabe, né, qual é o calor ali da fonte fria, qual é, essa quantidade em joules, né, da fonte fria. Primeira coisa aqui, agora que eu sei as temperaturas, eu vou calcular a variação da energia interna entre o ponto A e o ponto C. Então, eu tenho que 3 meios de N vezes R vezes a variação da temperatura. Temperatura em C é igual a 4T0 e a temperatura em A é T0. 4 menos 1 fica 3. Então, a variação da energia interna é igual a 3 meios de N vezes R vezes 3T0. 3 vezes 3 dá 9, dividido para 2. Então, a variação da energia interna é igual a 9 meios de N vezes R vezes T0, tá? Pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que a quantidade de calor absorvido em um processo é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, se a gente quer saber a quantidade de calor absorvido de AB e BC, né, desse trabalho aqui todo, desse processo todo, então a gente vem e considera. Qual é o trabalho desse processo aqui? Aqui é 0 e aqui é 2 vezes P0 vezes V0. Que, como a gente viu aqui, pode ficar 2 vezes N vezes R vezes T0. Então, eu venho aqui e substituo. O trabalho de A até C é igual a 2 vezes N vezes R vezes T0. E a variação da energia interna a gente já calculou aqui, né? N vezes R vezes T0 fica em evidência e a gente tem 2 mais 9 meios, que fica igual a 13 meios. Então, o calor absorvido nesse processo é 13 meios de N vezes R vezes T0. Agora sim, para calcular o rendimento, a gente precisa calcular o trabalho total do sistema, que é o trabalho do ciclo, N vezes R vezes T0. E aqui a quantidade de calor da fonte quente, mas aqui a gente pode considerar, né, a quantidade de calor absorvido pela fonte quente, que foi o que a gente calculou aqui, tá? A partir da fonte fria, a quantidade de calor que a fonte quente absorve pode ser considerada como o calor da fonte quente. Então, aqui o trabalho do ciclo, né, como a gente está calculando o rendimento, tem que ser o rendimento de todo o ciclo, não pode ser apenas de um processo. A gente usa o processo de A até C para descobrir a quantidade de calor da fonte fria até a fonte quente, mas o trabalho é de todo o ciclo. Então, o trabalho é V0 vezes P0, e a quantidade de calor da fonte quente é igual a 13 sobre 2 vezes N vezes R vezes T0. P0 vezes V0 pode ser substituído por NR vezes T0. E aqui eu só fiz a divisão de frações, onde a gente inverte a fração de baixo e multiplica pelo que está em cima. Então, N vezes R vezes T0 vezes 2 dividido para 13 vezes R, N vezes R vezes T0. Isso aqui corta, você tem que o rendimento real é de 2 sobre 13, tá? E ali a outra alternativa fala sobre Carnot. Para Carnot, que ele pede o rendimento máximo, né, a fórmula de Carnot dá o rendimento máximo possível a ser alcançado por essa máquina. Então, aqui, para Carnot, você sempre usa que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. A temperatura da fonte fria é T0 e a temperatura da fonte quente, que é o ponto C, é 4 vezes T0. 4 vezes 1 dá 4, né? Então, fica 4T0 menos T0 dividido para 4T0. Isso aqui dá 3 vezes T0 dividido para 4 vezes T0. Corta o T0 e fica 3/4 como rendimento máximo, tá? Então, a 0,2 e a 0,4 estão corretas.